Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre essa questão do Pix e como isso pode afetar os nossos investimentos. Deixo claro aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E também o convite, né, pessoal, na quarta-feira, dia 15 às 19 horas, vamos fazer uma live, né, falando a respeito da grande oportunidade da Bolsa aí para 2025, 2026, que são as empresas de micro e pequena capitalização no Brasil. Informações aqui na descrição, basta vocês se inscreverem lá, tá? Então, como eu falei, né, pessoal, vamos falar um pouco sobre essa questão do Pix, e eu não vou entrar no episódio que ficou conhecido como a taxação do Pix, que na verdade a gente sabe que o Pix não vai ser taxado, mas sim que a gente vai aumentar, né, que vai aumentar o controle, né, em relação à questão das pessoas que fazem esse tipo de movimentação. Eu não quero aqui, né, pessoal, falar se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, sobre o governo, né, se é bom pagar imposto ou não, porque o nosso objetivo aqui é sempre falar sobre investimentos. E essa questão aqui do Pix é importante, porque ela vai além, né, de ser bom ou ruim, se as pessoas vão ter mais trabalho ou menos trabalho, né? Que ela vai de encontro aqui a algumas tendências que a gente já observa aí nas últimas décadas e que devem continuar acontecendo aí nos próximos anos. Porque ainda que nós tenhamos muitos países apresentando baixas taxas de desemprego, crescimento econômico, melhora de índices de desenvolvimento humano, né? É possível que a gente tenha, só que isso aos pouquinhos isso vai acontecendo, a gente tenha esse cenário piorando aí nas próximas décadas, porque toda essa questão do Pix, ela diz muito respeito à questão de controles, à questão de impostos, isso aqui deve ir aumentando nos próximos anos, não só no Brasil, mas como em outros países, isso já vem acontecendo. A gente tem alguns países que estão envelhecendo, como é o caso do Brasil, né? O Brasil vai ficar velho antes de ficar rico, eu preciso me preocupar com isso como investidor. Nós temos também um fenômeno de impressão de dinheiro, os bancos centrais gastando muito dinheiro, e mesmo que eles aumentem impostos, né, a arrecadação aumenta, o endividamento continua crescendo também, então as pessoas já nascem endividadas, essa é a verdade. Isso pode, claro, ao longo do tempo impactar no crescimento global, no crescimento das empresas, e nós como investidores temos que pensar a respeito disso. Aqui tem um exemplo, né, pessoal, que é a questão de impostos nos Estados Unidos. Aqui considera desde lá de 1900 até agora, né? E a gente percebe que, claro, é que nem eu brinco sempre, a gente coloca o sapo na água fria e a água vai esquentando. Quando o sapo, né, quando está uma temperatura que o sapo não aguenta mais, ele morre e ele não sabe nem o que aconteceu direito ali, porque ele foi se acostumando com aquilo. E é mais ou menos esse efeito aqui que a gente vem vendo em vários países do mundo, né? Mesmo alguns mais liberais aqui, como é o caso dos Estados Unidos, isso no longo prazo tem um impacto negativo, né? Quando nós olhamos aqui os impostos nos Estados Unidos, a gente percebe uma tendência clara de alta, mesmo que nós tenhamos períodos de baixa de impostos, nós tenhamos períodos de alta de impostos, a tendência é de alta, né? Ah, Thiago, mas basicamente ali os impostos eles subiram para cobrir os gastos da Segunda Guerra, mas depois não caiu mais, né? Então, essa é uma questão, né? À medida que os eventos eles vão acontecendo, né? Agora deu a crise de 2008, o Banco Central americano vai imprimir dinheiro. Ele não para de imprimir, né? Deu o Covid, o Banco Central europeu, né, vai gastar mais, porque as pessoas precisam de auxílio. Depois ele não para de gastar, né? Essa é a questão. Parece que quando se tem esse gostinho de gastar mais, a tendência é sempre continuar dessa forma, né? E claro, aqueles países que crescerem menos vão sofrer mais. Aqui nós temos o gasto dos países da zona do euro, né? A gente percebe uma clara tendência de alta, né? Fora um pouquinho antes da pandemia ali caiu a tendência de alta. Aqui nós temos o crescimento da economia americana desde 1948. Eu sei que talvez é pequenininho ali, né? É claro que tem alguns
exageros para cima ou para baixo, como foi o caso do Covid, depois a recuperação, mas também a gente vê que vem crescendo menos a economia americana, que é uma das que mais cresce e uma das que mais vai continuar crescendo nos próximos anos, né? Então tudo isso é negativo quando a gente olha com uma visão de longo prazo, os governos gastando mais, o endividamento crescendo, isso é uma questão não só no Brasil, mas no resto do mundo também. E claro, né, pessoal, fica aquela questão, com todo esse cenário, com impostos, com controle, com crescimento, com impressão de dinheiro, com o endividamento crescente e o crescimento menor, como investir melhor? Essa que é a grande questão, e eu acho que toda essa polêmica do Pix, ela vem a calhar justamente nisso, né? O investidor, ele precisa entender que a forma de investir, ela muda também, e que o investidor precisa investir o quanto antes, e ele precisa investir bem, né? E a partir do momento que eu tenho um cenário de países que vão crescer menos, né, de empresas que vão crescer menos, eu preciso adaptar os meus investimentos para isso também, né? Uma questão que a gente comenta sempre aqui, por exemplo, é a do pensamento global, né? Onde o mundo vai crescer aí nos próximos 15, 20, 30 anos. O terceiro maior puxador de crescimento vai ser os Estados Unidos, o segundo maior puxador, classe média da China, e o maior puxador, classe média da Índia, né? E quando a gente olha a carteira aqui dos nossos clientes, por exemplo, que nos passam as carteiras quando vem para consultoria, as pessoas não estão expostas a isso, né? A maior parte dos investidores tem uma exposição em empresas dolarizadas, uma exposição em ativos fora do Brasil muito pequena. A mesma coisa em empresas de tecnologia, né? Isso mudou o mundo depois da pandemia, então é uma coisa absurda. Essas empresas dão muito dinheiro, empresas como o Google dão uma receita muito recorrente, elas dão muito dinheiro, a maior parte dos investidores não está posicionado nisso. A questão de criptoativos é a mesma coisa, né? Os investidores não têm nem que seja um quinhãozinho lá em Bitcoin, que a aceitação vem aumentando bastante. Então, infelizmente, né, o investidor, assim como o povo, como o Brasil vai ficar velho antes de ficar rico, tem muito investidor que coloca dinheiro, mas não investe bem. E eu insisto, tá, pessoal? Não basta só investir. A gente tem que investir bem, né? Ter ativos dolarizados, não depender da economia local e entender globalmente onde vai ter crescimento. Eu preciso me posicionar dessa forma porque hoje eu consigo fazer isso. Quando eu comecei a investir lá em 2002, 2003, não tinha como comprar ações fora do Brasil, isso era uma coisa impensável. Hoje eu posso abrir uma conta lá fora, posso ter um BDR, então é importante mudar, né, pessoal? As coisas mudam. Quando, né, eu já contei algumas vezes, quando eu comecei a investir, era arriscado investir em banco, porque nós saímos dos anos 90 com o mercado quebrando, nós tivemos uma super consolidação do mercado depois, mas aquilo ali estava na memória das pessoas, as pessoas estavam preocupadas em investir em ações de banco porque vários tinham quebrados, né? Os bancos estaduais todos foram privatizados, acho que sobrou o Banrisul dos grandes bancos, e ao contrário era bom investir em telefonia fixa, né? Hoje, dependendo da pessoa, dependendo da idade da pessoa, ela nem sabe o que é um telefone fixo. O mundo mudou, né? Quem não se adaptou e não comprou ações de banco, deixou de ganhar muito dinheiro. E quem comprou ações de telefonia fixa e manteve em carteira, perdeu muito dinheiro. Então a gente precisa se adaptar a essas questões, entender que esses movimentos, né, como esse do Pix, eles vão influenciar, sim, as economias, vão influenciar a nossa forma de investir e a gente precisa se adaptar a isso, tá certo? Quero deixar para vocês também aqui, né, pessoal, para quem ainda não conhece o nosso site, sempre tem uma promoção lá para quem quiser aproveitar, né, as nossas assinaturas da Casa de Análise, a Research da Capitalizo, o nosso serviço de consultoria para investidores que têm valores acima de R$300 mil, o nosso relatório de performance, onde tem os resultados de todas as nossas estratégias. Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!